Dos 12 até os 22 anos eu fiquei fazendo dietas e dietas restritivas, dietas não tão restritivas. Aí eu fazia muito exercício, tomava muitos sucos e eu tentei várias dietas diferentes. E era bem complicado porque eu sentia que eu tava me esforçando muito e eu só emagrecia na parte de cima. Em abril de 2019 eu fui diagnosticada com lipedema e eu decidi compartilhar o meu diagnóstico por 2 motivos. Eu queria muito fazer cirurgia, mas eu não tinha condições financeiras para fazer a cirurgia, porque é um valor alto e os planos de saúde ainda não cobriam. Se você chegou aqui e tá vendo em outro ano esse vídeo, a partir de janeiro de 2022, quando entra em vigor o CID-11, o lipedema tá lá reconhecido como doença e espera-se que a partir daí o SUS e os planos de saúde façam toda a cobertura tanto dos tratamentos não cirúrgicos como a cirurgia em si de lipedema. Eu decidi criar a vaquinha, falar mais sobre o lipedema, falar sobre a minha experiência. Eu já contei várias vezes e a gente vai sempre lembrando de outras histórias e as memórias vão vindo. Eu começo a lembrar de outras coisas que eu acabei não falando num primeiro vídeo. Falar o máximo possível, o máximo de coisas que eu consegui lembrar, então eu vou compartilhar bastante com vocês. O outro motivo que eu decidi compartilhar foi porque eu vivi anos com lipedema, lutando contra uma coisa que eu nem sabia o que era. Então eu decidi compartilhar o meu diagnóstico e falar mais sobre, para que outras mulheres também pudessem ter o diagnóstico. Porque quanto antes o diagnóstico é realizado, quanto mais no início o diagnóstico de lipedema é realizado, mais fácil se torna o tratamento e, caso seja necessário, também a cirurgia vai ser feita num estágio inicial, que os resultados costumam ser melhores ainda. No primeiro vídeo que eu postei contando sobre o diagnóstico, eu tava lá em São Paulo, eu fui diagnosticada em abril de 2019 e eu fui fazer cirurgia em agosto de 2020. Mais do que compartilhar sobre o meu diagnóstico e sobre a cirurgia, aqui eu vou contar mais pra vocês também do antes, do processo até eu chegar no diagnóstico, que foi um processo longo e demorado, até os meus 22 anos, quando eu fui diagnosticada. Eu fiquei menstruada bem cedo, de uns 9 para 10 anos, eu não lembro a data exatamente, mas eu fui primeira da sala a ficar menstruada e desde então eu já fui reparando algumas mudanças no corpo, algumas normais, né, porque você está iniciando na puberdade, e outras que me incomodavam um pouco, sempre em relação à perna, à textura da perna. E foi mudando, passando os anos. Quando eu tava com uns 12 anos por aí, eu comecei a fazer dieta porque quando eu ia nas lojas comprar alguma roupa em loja, eu não conseguia mais vestir na parte infantil, pré-adolescente. Eu não conseguia mais vestir as roupas da parte de baixo, então calça, short, saia de 14, 16, 18 anos, elas não cabiam mais em mim. Então eu me sentia muito mal de ir até a sessão de adulto, porque eu ainda gostava muito da parte da sessão de 14 e 16 anos. Tinham coisas mais alegres, então quando eu chegava na parte adulta, isso não lembro a data exatamente, mas antes de 2010, quando eu chegava na parte adulta, eram umas coisas meio sem graças, e eu queria muito poder vestir 16, 14 anos, mesmo que fosse 18 anos, mas que fosse mais colorido, que combinasse comigo. Eu cheguei pra minha mãe e comecei a fazer dieta porque eu queria entrar nas roupas que todas as minhas amigas vestiam, não pra ser igual, mas porque eu ainda gostava daquelas peças e eu queria que elas servissem em mim, e elas não serviam em mim. Eu conseguia vestir as blusinhas, alguns vestidos, mas a parte de baixo ficou complicada, e aí eu continuei comprando na seção adulto, que tinha uma seção que era jovem, não era nem adulto, mas também não era dessa parte de 14 a 16 anos. E aí tinha umas coisas mais interessantes, eu ainda gostava mais das outras coisas, mas tinha umas peças mais interessantes. E eu acho que eu comprei uma calça 40 ou 42, por aí. Então eu comecei a fazer dieta por conta disso, porque eu queria entrar nas peças que teoricamente eram pra minha idade, mas não cabiam em mim. Perdi barriga, emagreci um pouco na parte de cima. Tinham até outras lojas
que não eram de departamento, mas não estavam no meu orçamento, então eu não podia gastar R$100 num short, porque assim, tinham várias lojas que talvez fossem mais jovens pra conseguir me vestir, mas não tava dentro do meu orçamento familiar. Então eu precisava me virar ali na loja de departamento. Comecei a procurar mais, entender mais o que eu gostava. Isso, até uns 14 anos eu fui fazendo isso. Eu vou em brechó há muito tempo, mas tinham coisas como calça e short que eram bem complicadas de achar lá onde eu morava, em Friburgo. Então era uma coisa que eu já usava muito vestido, muitas outras coisas, e lá sempre teve mais coisa de frio nos brechós que eu ia em Friburgo. Então essa parte eu ainda precisava comprar em loja de departamento. Dos 12 até os 22 anos eu fiquei fazendo dietas e dietas restritivas, dietas não tão restritivas. Aí eu fazia muito exercício, tomava muitos sucos e eu tentei várias dietas diferentes. E quando eu tinha uns 15 e 16 anos eu consegui emagrecer bastante. Eu não recomendo nenhuma dieta, por isso que eu não vou entrar muito em detalhe, mas até os 22 anos, então eu fiquei 10 anos lutando aí, tentando entrar nas roupas. E era bem complicado porque eu sentia que eu tava me esforçando muito e eu só emagrecia na parte de cima. Essa vez que eu emagreci bastante, eu emagreci praticamente por completo, mas mesmo assim, se você olhasse metade do meu corpo, eu tava muito magra. E se você olhasse da minha cintura pra baixo, eu vestia um 38, então não parecia que eu tava tão magra quanto eu estava. Mas foi uma época que eu consegui emagrecer bastante, eu ainda não tomava pílula. Depois que eu comecei a tomar pílula por conta da isotretinoína, aí eu acho que assim, piorou, e eu mesmo fazendo dietas super restritivas, eu não conseguia mais entrar na maioria das minhas peças na parte de baixo. Ainda cabia uma saia, vestido, essas coisas que tem elastano, essa parte cabia. E eu continuei fazendo dieta, tentando dieta, e nada praticamente resolvi emagrecer na parte de cima. Às vezes eu perdia um pouquinho de cintura, mas nada muito efetivo. Quando eu tinha uns 18, 17 anos eu engordei. Eu desisti de fazer dieta porque nada funcionava, aí eu engordei, aí eu larguei a alimentação. Eu sempre gostei de coisas saudáveis, mas eu comia assim em muita quantidade, e comia também doce, comia outras coisas, então eu engordei nessa época. E depois eu emagreci de novo, voltei mais ou menos pro peso que eu tinha antes. Não vou também falar sobre peso aqui, porque é muito relativo, depende da sua estatura. Então, pra não haver comparação, essa parte eu não vou falar. E sobre a parte de número de calça, depende também da forma, mas é o único parâmetro que eu consigo falar pra vocês sem mencionar o peso em si. Então, bota aí que eu tinha emagrecido uns 10 quilos, aí eu engordei uns 20, e aí depois eu perdi uns 10 de novo, foi mais ou menos isso. Eu tava dentro do meu IMC, não quando eu engordei esses 20 quilos, mas eu tava dentro do peso esperado, baseado na minha altura, mas também isso é relativo, porque se você fizer uma bioimpedância, que lá mostra a parte de quanto é de gordura, quanto é de músculo, enfim, a balança não é muito um parâmetro, por isso que eu não queria entrar nesse mérito. Mas é só pra vocês terem uma noção, eu tenho algumas fotos, mas é só pra vocês terem uma noção mesmo que eu cheguei a emagrecer bastante, ganhei bastante peso, e aí eu emagreci de novo. Até uns 20 anos por aí, eu achava que era por isso que meu corpo não voltava, porque eu tinha engordado nessa época, e aí eu achei que tipo, não tava voltando por conta disso. Mas na verdade era o lipedema, e quando eu engordei pode até ter ajudado a acelerar esse processo. Eu menstruei 9 para 10 anos, então já tinha uns 7 anos que eu tinha ficado menstruada, 7, 8 anos. E aí foi então que eu comecei a tomar pílula, porque eu ia tomar isotretinoína, e se você não tomar pílula você não pode tomar, que é um remédio pra espinha. Eu comecei a tomar pílula, também vi bastante diferença na textura da minha pele, mesmo fazendo exercício, mesmo fazendo dieta, mesmo quase não comendo doce, não mudava muito a textura da minha pele e me incomodava bastante. Eu usava bastante meia, eu comecei a usar meia calça da cor da minha pele, então eu comprava uma, acho que eu lembro até hoje, eu acho que chama pó de arroz. Eu usava desde a minha formatura de 8ª série, que eu tinha 14 anos, era um vestido, ele era um pouquinho mais curtinho, e a textura da minha pele já incomodava. Então eu comecei a usar essa meia, e aí eu me sentia confortável de usar short, de usar vestido,
porque eu me sentia muito exposta sem a meia. Tinha umas texturas estranhas na minha pele, como se eu tivesse muita celulite. E depois eu fui descobrir que era lipedema, mas até então eu achava que era muita celulite e me incomodava bastante ficar mostrando a minha celulite. Eu comecei a usar a meia da cor da minha pele pra disfarçar e eu continuar usando as minhas roupas, meus shorts e saias. Também usava meia calça preta, enfim, eu era a pessoa da meia calça e muitas das vezes nem dava pra reparar porque essa meia que eu tô falando, ela era bem da cor da minha pele mesmo, então eu conseguia disfarçar, nem dava pra saber muito que eu estava de meia, mas eu me sentia muito mais confortável de meia pra usar as roupas que eu queria. Depois eu larguei de mão porque eu mudei pra Niterói e aqui é muito quente e assim, não rolava. Então eu comecei a usar outro tipo de roupas que não mostravam tanto, que eu não queria mostrar. Eu comecei a usar mais calça, comecei a usar vestidos um pouco mais compridos. Fui me adaptando, meu corpo foi mudando, eu fui me adaptando e chegou uma época que comecei a perder as roupas totalmente. Eu mudei de pílula anticoncepcional, passei por uma outra pílula e aí eu tive um boom. Eu acho que ali que foi o meu boom do lipedema. Talvez tenha sido ativado quando eu engordei, quando eu tinha uns 17, 18 anos. Mas o boom mesmo, que não voltou quase nada, foi quando eu troquei de pílula. E era uma daquelas pílulas que você não para, né, pra menstruar. Eu tomei essa pílula, acho que não deu nem 15 dias e eu comecei a inchar. Eu inflei da cintura pra baixo, eu não conseguia nem andar com a perna fechada, pra vocês terem noção do quão inchada eu tava. Botava a perna pra cima, não adiantava nada. Achei que eu tava com algum problema de circulação, fiquei com muito medo de trombose. Suspendi na hora a pílula, fui fazer os exames e tava tudo certo. Mas assim, nunca mais voltou a ser nem como era antes. Antes, quando eu tinha uns 19, eu ainda conseguia perder algumas medidas. A textura me incomodava bastante em alguns lugares, principalmente no quadril e no culote. Consegui até perder algumas medidas, mas sobrava ainda uma gordura esquisita do lado do meu culote, da minha coxa. Então eu colocava praticamente pra dentro da roupa essa gordura, eu vestia a calça, o short, fiz bastante tempo isso. Eu fui me adaptando mesmo, porque não importava o que eu fazia, não fazia diferença. Se eu fazia exercício, mais exercício, menos exercício, enfim. Comecei a sentir muitas dores na lateral da minha perna. Eu não lembro exatamente se eu já senti essas dores antes de tomar a pílula. Eu não me recordo mesmo, eu lembro mais da textura e de que foi aumentando de tamanho. A dor eu comecei a sentir, eu acho, depois da pílula, eu não lembro exatamente se demorou, se foi logo em seguida, mas eu comecei a sentir muitas dores, principalmente na lateral da coxa. Eu fiz todos os exames, fiz Doppler por conta da pílula, que eu achei que podia ser isso. Fiz também exames com endocrinologista, passei por outra ginecologista também pra ver o resto da parte hormonal, como estava. E tava assim, praticamente tudo certo, tinha uma taxa ou outra que eu podia melhorar de vitamina D, essa parte, mas nada que pudesse influenciar, que pudesse fazer esse aumento, tanto do meu quadril, tanto das minhas pernas. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos fazendo exame, pesquisando o que poderia ser. Conversando com a minha cunhada, eu já tinha feito muitos exames e ela me falou de um exame chamado linfoscintilografia, que na época eu não fiz, mas foi pesquisando sobre ele no Google que eu descobri o lipedema, e aí eu digo que um submundo praticamente se abriu. Quando você começa a pesquisar sobre o lipedema, você vê que tem muita informação já na internet, mas só se você está pesquisando sobre o lipedema. Então, pra você pesquisar seus sintomas, até que agora tá mais tranquilo. Mas quando eu comecei a pesquisar lá em 2018, final de 2018, muito poucas informações, e aí eu comecei a pesquisar, achei os sintomas, né, em comparação lipedema e linfedema, e fui dando checklist ali nos meus sintomas.
e resolvi então procurar um médico especialista pra realmente ter o meu diagnóstico oficial, porque eu tinha quase certeza que era isso que eu tinha. No primeiro vídeo que eu gravei contando sobre o lipedema, falando da minha vaquinha, eu tava muito nervosa. Eu tava em São Paulo pra trabalho e pra fazer a consulta, consegui me organizar, guardei um dinheiro pra conseguir ir na consulta, pra conseguir meu diagnóstico. E eu tava muito nervosa pra gravar esse primeiro vídeo, tanto o segundo vídeo também que tem, que eu falo mais sobre os sintomas, conto um pedacinho da minha trajetória. São sempre vídeos complicados de serem gravados, porque é bem pessoal, mas eu decidi compartilhar tudo isso com vocês. Talvez eu não estivesse muito pronta naquele momento pra receber alguns comentários que eu recebi, enfim, porque realmente o meu lipedema nunca foi um grau 4, nunca foi um dos piores lipedemas, então algumas pessoas duvidaram que eu realmente tinha lipedema, que não fazia sentido, porque não fazia sentido eu dizer que tinha uma coisa que eu não tinha, então foi bem complicado os primeiros posts, mas eu segui ali porque eu também recebia muitas mensagens agradecendo por eu ter compartilhado, porque a pessoa conseguiu o diagnóstico, conseguiu descobrir finalmente o que ela tinha. Então, no início foi bem complicado, mas eu decidi continuar mesmo assim, porque realmente as pessoas me contarem que elas receberam um diagnóstico por conta do meu vídeo ou por conta do que eu decidi compartilhar e abrir a minha história, então pra mim isso é muito mais importante do que alguns comentários negativos. Pra mim, a pessoa conseguir descobrir o que ela tem e ter um diagnóstico é muito mais importante. Então, por isso que eu decidi compartilhar também todos os passos da minha cirurgia, o máximo que eu consegui filmar. Antes de abrir a vaquinha, conversei com meus pais, né, porque ainda moro com eles, enfim, é uma exposição, querendo ou não, é uma exposição, então eu conversei com eles antes de botar no ar a vaquinha. Eu decidi, então, realmente compartilhar tudo, colocar a vaquinha no ar, começar a falar mais sobre isso e tentar realmente conseguir as doações para eu chegar à tão sonhada cirurgia, que é um valor alto. Então era bem distante, eu demoraria provavelmente muitos anos para conseguir realizar a cirurgia, ou então eu iria fazer só quando entrasse no SUS ou cobertura dos planos de saúde. No início eu tive várias doações de pessoas que eu não imaginava, que eu não via há anos, que estudaram comigo, nossa, muita gente. Eu recebi várias doações lá na vaquinha, recebi algumas doações também pessoais na minha conta, porque algumas pessoas preferiram doar direto na minha conta, e também a vaquinha tem algumas taxas quando você vai tirar o dinheiro, dependendo de ser cartão de crédito ou não. Mas mesmo assim eu decidi deixar a vaquinha no ar na época, porque muitas pessoas preferem doar através do site do que depositar na própria conta da pessoa. Foi mais de um ano com a vaquinha aberta, continuei falando sobre o meu lipedema, fazendo posts, compartilhando alguns sentimentos, a questão das roupas, que eu fui perdendo mais roupas ainda, então eu continuei compartilhando. Quase 1 ano e 4 meses de vaquinha, eu não tinha nem metade do valor da cirurgia, eu tava ainda distante, mesmo com as doações, mesmo que eu tinha guardado, ainda tava distante. E eu recebi uma mensagem, tem um vídeo, eu vou deixar aí um pedaço do vídeo, que eu contei sobre a doação, que eu recebi uma doação gigantesca, mas eu vou deixar aí um pedacinho do vídeo. Gente, eu não sei nem como começar esse vídeo. Eu ainda tava muito longe do valor para conseguir fazer a cirurgia. Aconteceu a pandemia e aí eu já tava imaginando que eu só faria cirurgia em 2021, 2022, mas no dia do meu aniversário eu recebi uma mensagem da Leidiane e ela mandou uma mensagem pra mim. Eu já tinha conversado com ela antes. Muitas meninas me mandam mensagem perguntando sobre a cirurgia, sobre como ter o diagnóstico, e eu sempre respondo. E ela voltou a entrar em contato comigo dizendo que ela tinha feito a cirurgia, e que ela queria pagar pela minha cirurgia. Gente, eu fiquei pasma e chocada. Eu fiquei chocada num nível, vocês não têm ideia. Era tipo já de noite, porque eu fiquei o dia inteiro sem mexer muito no celular, né, no dia do meu aniversário. E eu vi essa mensagem de noite, eram umas 9 da noite, e eu fiquei sem reação. Eu li e eu olhei e falei assim, não, como assim?
Tipo, que? Eu sou uma pessoa que tenho muita fé, né? Eu acredito muito em Deus. E eu acho que foi um anjo. E todo mundo também que doou todos os valores, mesmo que fosse, sei lá, 50 reais, o que é muito, porque eu tava muito longe do meu objetivo. Vi a mensagem dela, tava lá escrito, mas eu ainda tava muito em choque. Então pra mim era surreal, sei lá, parecia que eu tava sonhando. Até agora eu tenho quase 50 dias de cirurgia. Essa doação foi dia 11 de julho, no dia do meu aniversário. Foi, assim, acho que um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. Até agora eu ainda estou extasiada. São muitos processos internos, tanto sobre a cirurgia em si, tanto de antes, então eu ainda tô extasiada. Às vezes eu fico tipo, não acredito que isso tá acontecendo ainda. Não porque eu não vejo o resultado da cirurgia não, mas porque eu ainda não... eu ainda tô muito pasma, absorvendo tudo. E eu ainda tô extasiada, porque eu fiz a vaquinha porque eu acreditava realmente que eu ia conseguir as doações, não é por isso. Foi muito inesperado, do jeito que aconteceu, no dia que aconteceu, no dia do meu aniversário. Então foi muito especial e eu não tenho como agradecer, eu não tenho palavras até agora como agradecer o suficiente, porque é uma coisa muito importante pra mim, então eu queria saber exatamente como agradecer, mas eu só consegui agradecer e agradecer e agradecer e continuo agradecendo, porque eu sou muito grata de ter recebido todas as doações. Eu sou muito grata, eu não tenho muitas palavras, mas eu sou muito grata de ter recebido todas essas doações, de ter conseguido fazer minha cirurgia muito antes do que eu imaginava. Então, pra mim, eu não tenho muitas palavras, pra conseguir me expressar. Eu sou muito grata por todo o processo. Eu acho que talvez se eu tivesse conseguido fazer a cirurgia na época, teria sido completamente diferente. Eu acho que esse ano e quase 4 meses fizeram muita diferença. Eu aprendi muito mais, eu estudei muito mais sobre o lipedema, eu conheci outras pessoas incríveis, recebi relatos. Então eu acho que a cirurgia foi na hora certa, foi na hora que Deus planejou. Pra mim foi na hora certa. O processo sempre eu ficava perguntando, poxa, eu queria tanto fazer minha cirurgia, mas eu acredito realmente que foi o que era pra ser e foi na hora que devia ser.